Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa formação em Analista Comportamental 3.0. E se você está aqui, muito, mas muito obrigado de coração por você ter voltado e estar aqui junto com a gente, para que a gente possa continuar essa nossa formação em Analista Comportamental. Eu já vou logo te falando, hoje é aquela aula faca na caveira. Hoje eu estou com tudo. Eu falei aqui para a galera que está aqui do outro lado, tem um monte de gente aqui do outro lado, um monte de gente aqui nos ajudando para que isso aqui realmente acontecesse. E eu disse ao pessoal, hoje eu estou 100%, eu vou dizer 110% com você, para te ajudar a você saber interpretar os primeiros passos dos gráficos do seu relatório. Eu já quero começar essa aula de hoje realmente com tudo, para que a gente possa realmente gerar um conteúdo assim fantástico para você aqui hoje. Uma parte da nossa aula, a gente vai dar aula 2, como você interpreta os gráficos da página 7 do seu relatório, e logo em seguida eu vou te ajudar a você conhecer o radar das competências. Esse radar, ele te ajuda a mostrar para você o que realmente está acontecendo na sua vida, que está te ajudando a alcançar os seus objetivos, ou o que está acontecendo na sua vida, que está te impedindo de alcançar os seus objetivos. De que forma as pessoas ao seu redor estão te gerando de mudança no teu comportamento. Tudo isso nesse gráfico radar das competências, tá bom? Então vamos juntos, vamos embora, vamos começar a nossa aula aí. Aula 2, interpretação dos gráficos. Pessoal, joga para mim essa tela aqui em cima. Gráfico natural, gráfico ajustado, gráfico atual e o gráfico contraste. E eu quero que nesse momento você foque especificamente no gráfico natural, tá? Se você olhar nesse gráfico, eu vou até ler aqui para você o que é que diz nesse gráfico, tá? Ele diz o seguinte: o gráfico natural, ele representa o comportamento mais aparente da vida de uma pessoa. É aquilo que faz parte da sua essência, o mais puro do seu comportamento. Em momentos de extrema pressão, ele se torna mais aparente, já que você não consegue se ajustar rapidamente. O que quer dizer isso, Luiz? Fala aí para a gente. Esse gráfico mostra para você a maior parte da sua vida, de que forma você enxerga o mundo em sua volta. Lembrando, o fator mais alto que tiver no seu comportamento nesse gráfico, ele representa você realmente na sua naturalidade, na sua essência. O segundo mais alto, ele representa o quanto o meio onde você vive, ele exige de você. Então, exemplo, olhando aqui para esse gráfico que vocês estão vendo aqui na tela, o primeiro gráfico natural, ele mostra que o influente, ele tem 69%. E observe que a dominância, ela está praticamente igual à estabilidade. Ou seja, em primeiro lugar, a influência, ele mostra você na maior parte da sua vida, e essa dominância e essa influência, elas meio que se alternam diante do que o meio exige de você. E o que quer dizer isso, Luiz, na prática? Que para você, dentro da sua naturalidade, conseguir expressar aquilo que você pensa, aquilo que você faz e o que as pessoas percebem de suas características, qualquer um desses 4 fatores, ele tem que estar acima de 65%. Memoriza bem isso. Anota se for possível. Qualquer um dos 4 fatores do gráfico natural, ele precisa ter, no mínimo, 65%, tá? Para cima. Se ele tiver 69, 70, 75, 80, 85, isso quer dizer que você percebe em você algumas qualidades que você tem referente a esse comportamento, a esse fator, e as pessoas ao seu redor também percebem isso em você. Pensa comigo. Nesse caso aqui, especificamente, como tem a influência com 69%, isso demonstra justamente que essa pessoa, ela percebe que ela consegue se comunicar, ela tem facilidade de convencer outras pessoas, ela tem facilidade de motivar um grupo, ela consegue pensar como uma águia, de estar lá em cima e ver tudo macro. Ou seja, ela consegue demonstrar essas características de forma mais fácil para outras pessoas. E as pessoas percebem isso no seu comportamento. Se ela tiver com 65% para cima. Se ela tiver o mais alto abaixo de 65%, isso quer dizer que essa pessoa
especificamente dentro do seu comportamento, ela pode estar passando por alguns conflitos que ela muitas vezes nem sequer percebe qual é o seu comportamento mais aparente. Ou seja, quais são os talentos que ela tem, quais são as qualidades que ela tem, quais são as habilidades que ela tem. Porque muitas vezes ela termina tendo os fatores meio que 35%, 55%, 65%. E daqui a pouquinho eu vou te falar como você identifica isso dentro de um gráfico. Então, volto a dizer, esse gráfico natural, ele representa você na sua essência. Você no momento tranquilo ou você no momento de extrema pressão. Por isso que eu falei para vocês na primeira aula, que a gente não consegue simplesmente mudar o nosso comportamento de forma rápida, de forma acelerada, ou no momento de estresse. Exemplo, sou uma pessoa bem comunicativa e no momento de raiva, eu não consigo simplesmente calar a boca e não ser comunicativo. Eu não consigo. Por quê? Eu não paro para pensar, isso é automático. Então, o nosso comportamento, ele mostra justamente isso no gráfico natural. Tá bom? Para quem não respondeu ainda, tá? Para quem não respondeu ainda, depois dessa aula, acesse o material que você vai, com certeza, conseguir pegar o seu relatório, depois volta para a aula, ou então faz as anotações necessárias para que você possa tirar suas dúvidas depois. Seguindo um pouquinho aqui adiante, nós temos o segundo gráfico, tá? É o gráfico ajustado. Então, vamos lá. Esse gráfico ajustado, ele mostra para a gente de que forma você molda o seu comportamento para se manter naquele ambiente de forma mais harmoniosa. Ou seja, na prática, o que quer dizer esse gráfico? O gráfico ajustado, ele representa o comportamento que a pessoa julga ser necessário de acordo com o ambiente que ele lhe impõe, podendo ser consciente ou inconsciente. Ou seja, é a forma que você se adapta, que você molda o jeito de você ser para o meio onde você vive. Quanto mais o meio que você vive, as pessoas ao seu redor, ela te exige comportamentos diferentes do que você é, mais distante esse gráfico ajustado, ele vai ser do gráfico natural. E você pode se perguntar, Luiz, isso é positivo ou isso é negativo? Isso é bom ou isso é ruim? Aí eu quero dizer para você, quanto mais distante o gráfico ajustado ele tiver do natural, mais conflitos, mais estresse, mais problemas você vai ter, não só na sua vida pessoal, mas também na sua vida profissional. Ou seja, quanto mais distante você estiver, mais complicações você vai ter. E daqui a pouquinho, eu vou te dar alguns exemplos em relação a isso. Mas foca comigo. Esse gráfico ajustado, ele olha a sua vida nos últimos 6, 8, até mesmo um ano atrás. Então, ele não mostra para você o hoje, simplesmente há um mês atrás. Ele olha os últimos meses. É como se olhasse você de janeiro para cá, as mudanças que houve na sua vida. Então, olhando para ele, se você observar, dentro do gráfico ajustado, ele tem algumas diferenças em relação ao gráfico natural. Enquanto o gráfico natural tem 46% de influência, o ajustado ele tem 45%, ou seja, 1% de diferença. 1% ele é pouco perceptível para você e para outras pessoas. Então, eu quero que você agora já grave outra anotação aí no seu papel. Se a diferença entre os fatores do gráfico natural e do gráfico ajustado for até 5%, ele é pouco perceptível para você e para os outros. Se ele passar de 5% a diferença entre eles, ele é perceptível para você e para as pessoas ao seu redor. Então, foca aí na tela dos gráficos, por favor. Olhando agora para esse gráfico ajustado, ele mostra para a gente que, na influência, ele praticamente se manteve. Mas observe um detalhe na estabilidade. Veja o quanto, no ajustado, ele teve que aumentar. Praticamente, ele aumentou quase aí 8%. Por que, Luiz, quase 8 e não 8? Porque dentro do nosso sistema, ele conta os percentuais
Exemplo, vamos dizer que aqui deu 46,5 e o outro deu 54,2. Então, ele meio que arredonda a numeração, tá? Só para vocês entenderem em relação a isso. Então, olhando para esse gráfico, quer dizer o seguinte, que se o ajustado ele está com 8% de diferença, isso é perceptível na vida dessa pessoa e as pessoas ao seu redor. Então, você que está aí do outro lado, vendo essa aula aqui ao vivo, se você identificar que qualquer um dos 4 fatores do seu relatório, entre o gráfico natural e o gráfico ajustado, ele passou de 5%, pode ser na dominância, pode ser na influência, pode ser na estabilidade, pode ser na conformidade. Se qualquer um dos 4, fazendo a referência entre a dominância e a influência, se ele passar de 5%, ele é perceptível para você e para o meio onde você vive. Isso, de alguma forma, se você trabalha, está relacionado ao seu trabalho. Tá? Por quê? Enquanto o gráfico natural, ele olha a sua vida pessoal, a sua naturalidade, o gráfico ajustado, ele mostra o meio onde você vive. O quanto esse meio, ele busca do que você tem. Ou seja, se você é uma pessoa comunicativa e o meio onde você vive, no seu trabalho, no seu ambiente externo, ele exige que você seja uma pessoa mais conformista, então ele vai mostrar para você que esse gráfico, tá? Que esse gráfico ajustado, a conformidade, ele vai estar mais alto do que a naturalidade. Tá? E isso mostra para você justamente isso. Então, quando você olha o gráfico natural de uma pessoa e o gráfico ajustado dela, você começa a fazer as ligações. Então, como seria então, Luiz, na prática, essa pessoa? Exemplo, tem lá o natural 46% e o ajustado 45%. Até aí tudo bem. A influência praticamente se mantiveram entre si, tanto o natural como também o ajustado. Mas se você olhar a estabilidade e a conformidade, elas estão em níveis diferentes. Como assim, Luiz? 46% está no natural, na estabilidade, enquanto no ajustado ele está com 54%. 8%, 7%, 8% de diferença. E essa diferença, o que quer dizer isso na prática? Que essa pessoa, o meio onde ela vive exige que ela seja mais paciente, que ela seja mais organizada, que ela seja mais ponderada no que ela faz, que ela não precisa estar falando pelos cotovelos, que ela aprenda a ouvir mais as pessoas. Então, essa é a informação que você dá sobre esse gráfico. Como assim, Luiz? Como é que eu falo isso? Você pega as características que tem dentro do fator, quais são as características do fator estabilidade que você viu na segunda-feira? São pessoas mais amáveis, mais sensíveis, mais organizadas, são pessoas mais persistentes, são pessoas que gostam de ajudar, são pessoas empáticas. Então, se ela, no gráfico ajustado, ela está mais alta, acima de 5%, ou beirando os 5% no gráfico ajustado, você já subentende que essa pessoa, no meio onde ela vive, está sendo exigida essas características. Então, olha só, vou dar alguns exemplos aqui para vocês, práticos, tá? Peguei pessoas aqui aleatórias, tá, pessoal? Com autorização. E vou deixar aqui já na página certa para dar alguns exemplos aqui para vocês. Então, olha só. Olhando aqui para essa pessoa aqui, tá? Aqui diz o seguinte, no gráfico natural dela, ela tem lá 11% de dominância, 34% de influência, 88% de estabilidade e 65% de conformidade. Certo, Luiz? E me fala aí sobre o ajustado dela. Veja que o ajustado dela aumentou para 21% a dominância. Praticamente 10%. O que quer dizer isso na prática? Que o meio onde ela vive nos últimos 10 meses, nos últimos 12 meses, exige que ela seja mais direta, mais objetiva, mais ágil, ou seja, mais competitiva. Isso está demonstrando no gráfico dela. E se você chegar para essa pessoa e perguntar para ela se ela percebe isso no comportamento dela, ela percebe que sim. Como eu falei para vocês, até 5% de diferença é pouco perceptível para a pessoa e para o meio onde ela vive. Se passou de 5%, é perceptível para ela e para o meio onde ela vive. E daí, gente, é onde começam a surgir os conflitos.
quanto mais alto for esse percentual, mais você está saindo de uma zona de conforto para ir para uma zona de esforço. Isso pode ser consciente ou isso pode ser inconsciente, tá bom? Vou dar aqui outro exemplo aqui para vocês. Observe esse outro aqui, cadê? Deixa eu pegar um aqui. Observe esse aqui, ó. Ele tem 88% na sua conformidade e tem 61% na sua dominância. Ou seja, é uma pessoa que gosta de qualidade, tá? É perfeccionista no que ele faz, é detalhista, é criterioso, mas também gosta de rapidez, gosta de fazer a coisa acontecer. É uma pessoa muito racional. Se você lembrar, eu falei na primeira aula que o D e o C, ele é racional. Ou seja, o dominante e o conformista, ele é racional. Enquanto o influente e o estável, ele é mais emocional. Então, olhando para esse gráfico aqui natural e o ajustado, veja que ele caiu na sua dominância e ele caiu na sua conformidade, tá? E ele aumentou a influência e aumentou a estabilidade. Como assim, Luiz? Me diz isso na prática. Isso quer dizer que essa pessoa, no seu comportamento, ela precisou ser mais amável, mais sensível, mais organizada, se comunicar mais, se colocar mais no lugar do outro, porque esse jeito racional que ela tem, isso está terminando de atrapalhar ela na vida dela no dia a dia. Ou seja, o meio muitas vezes molda as pessoas, às vezes na dor, como também pode ser no amor. Se isso for consciente, de alguma forma, isso pode ser menos doloroso. Mas se for inconsciente, isso pode te atrapalhar e muito, não só nos seus relacionamentos pessoais, mas também no seu ambiente profissional. E se for no profissional, o que é que acontece? Você, por ser uma pessoa mais racional, mais direta, mais objetiva, quando você vai para o trabalho, ele te exige isso. Quando você volta para o seu ambiente natural, você volta para casa, você traz um pouco dessa energia. E quando vem essa energia, isso termina te atrapalhando, porque você termina descontando muitas vezes em casa aquilo que às vezes você não consegue no trabalho. E aí você torna-se aquela pessoa que termina trazendo mais insatisfações e conflitos na sua vida. E depois você não sabe, será que o que eu estou fazendo, será que vale a pena? Até que ponto vale a pena fazer algo que eu não me sinto feliz? E aí, onde o jogo começa a virar. Então vamos lá agora, vou mostrar para você aqui agora o gráfico atual. Esse gráfico atual, que é o nosso terceiro gráfico, ele mostra para a gente a diferença entre o gráfico natural e o gráfico ajustado. Como assim, Luiz, a diferença? Como eu falei para vocês, o nosso comportamento, 50% vem de genética, 50% você vai adquirindo ao longo da sua vida. Então, quando você, ao longo da sua vida, tem uma naturalidade, e o meio onde você vive exige outro comportamento que você tem, com o passar dos meses, inconscientemente, você vai voltando às suas origens. Ou seja, você vai voltando à sua naturalidade. E eu até dei esse exemplo para vocês na segunda-feira. É quando muitas vezes aquela pessoa que chega no trabalho, ela se adapta àquele ambiente muito bem, começa com todo o pique, mas com o passar dos dias, com o passar dos meses, essa pessoa termina atrapalhando dentro das suas atividades, porque ela está exercendo funções que não está sendo confortável para ela, tá bom? Então, olha só, esse gráfico atual, ele mostra você, nos últimos dias, quando você respondeu o seu questionário. Ele mostra para você justamente o quanto isso pode te atrapalhar, o quanto isso pode muitas vezes prejudicar você no seu dia a dia. Então, ele não analisa você feito o gráfico ajustado, que olha os últimos 10 meses, 12 meses, no último ano. Ele olha os últimos dias a partir do momento que você está voltando para a sua naturalidade. Então, se você olhar, ele vai mostrar para você que você está voltando para a naturalidade. Exemplo, aqui como a gente vê aqui agora. Veja que no natural, você tem 46% e ali no ajustado tem 45%. Então, você terminou voltando para os 46%. Quando você olha o influente, se permaneceu igual.
Quando você olha para o estável, tem 46 e no ajustado tem 54. Observe que no atual ele caiu para 50, ou seja, ele está voltando para a naturalidade. É por isso que aquelas pessoas no seu dia a dia, no ambiente de trabalho, com poucos meses, elas começam a colocar as garrinhas de fora. E essas garrinhas de fora que ela começa a colocar, é justamente o que mostra para as pessoas ao seu redor, que diz assim, agora fulano está caindo a carapuça, agora fulano está mostrando realmente, está botando as garrinhas de fora, agora fulano está mostrando realmente quem ele é. E é justamente o gráfico natural que ele mostra para a gente o quanto você está realmente deixando de seguir o que as pessoas estão pedindo para realmente fazer aquilo que você quer fazer. Então, o que é que acontece aí? O gráfico atual, ele sempre vai tentar trazer você para a sua naturalidade. Então, por mais que você tente ser o que você não é, foi o que já me perguntaram, inclusive, nos comentários, em dias anteriores, Luiz, por que eu não consigo mudar o meu comportamento? Por que eu não consigo realmente dizer assim, eu sou uma pessoa dominante e você amanhã é uma pessoa conformista? Porque justamente a construção do seu comportamento não é da noite para o dia, não são em meses que você constrói um comportamento, são anos, é toda uma história, é todos os seus valores, é todas as suas crenças. E o que são crenças? É tudo aquilo que você acredita e valor é tudo aquilo que você valoriza. Então, esse gráfico atual, ele está sempre puxando você para a sua naturalidade. Já esse outro gráfico, que é o gráfico contraste, ele mostra justamente a diferença exata entre o gráfico natural e o gráfico ajustado. Ele vai dizer para você os percentuais, tanto para mais quanto para menos, de cada fator. Aí agora eu vou pedir para os meninos voltar aqui a tela do meu computador, para mostrar para vocês, na prática, esse gráfico contraste. Tá? Observe que olhando essa pessoa aqui, o natural e o ajustado, aqui diz o seguinte, que no contraste, ele aumentou 7% da dominância, 1% na influência, caiu 6% na estabilidade e ele diminuiu 2% na conformidade. Então, o que isso quer dizer na prática? Que ele tem um aumento de 7% na dominância e uma queda de 6% na estabilidade. Opa! Quer dizer o seguinte, que o meio onde ele vive nos últimos meses pediu para ele ser mais dominante e ele diminuiu a estabilidade dele. Ou seja, ele ser mais rápido, ser mais direto, ser mais objetivo, enquanto ele diminui a sua estabilidade. Então, é importante você saber disso simplesmente olhando um gráfico. E, gente, acredite, ele tem uma assertividade de 99%. E se você que está aqui me assistindo aqui agora, se você pegar o seu gráfico e você ler essa informação, vai realmente ser mais rico ainda as informações em relação ao que você já teve no seu material. E lembra, só quem sabe dessa informação é você como analista. O seu cliente, ele não sabe disso. O seu cliente não tem essa informação. Nessa nossa tela, eu quero mostrar para vocês alguns gráficos distintos que podem surgir no relatório de vocês. E dependendo desse gráfico que surja, isso pode, de alguma forma, te mostrar informações preciosas sobre o comportamento daquela pessoa. Então, olha só. Esse primeiro gráfico que eu vou mostrar para você, esse primeiro gráfico distinto, é quando os 4 fatores, tanto a dominância, quanto a influência, quanto a estabilidade e a conformidade, ele está abaixo de 50%. Ou seja, os 4 fatores estão abaixo de 50%. E, gente, isso é muito, muito difícil de acontecer, tá? Muito difícil. Mas pode acontecer. Não sei se alguém que está aqui deu esse resultado, mas se deu. O que isso quer dizer para você que é analista? Pessoas que estão infelizes e deprimidas, esse é um dos indícios que esse gráfico demonstra. Pessoas que estão com a autoestima baixa, pessoas que estão com início de depressão, tá? E pessoas também que têm tendência a se subestimar. Ou seja, às vezes nem acreditam nem do que vê, quanto mais naquilo que não vê. É muito raro você encontrar um gráfico como esse, porém, ele dá para você, analista, essas informações. E fica tranquilo,
esses gráficos distintos, eles não saem em textos dentro do relatório. Para quê? Para que ele possa preservar você e preservar também o analisado. Por quê? Imagina eu que estou lá atendendo uma cliente na terapia, e o relatório vai dizer que essa cliente está deprimida, que ela está com problemas na vida dela pessoal, que ela está arrasada. Se der essa informação, ela já veio para você ajudá-la. Né? E se der essa informação, isso pode deixar você até um pouco constrangido na fala com essa pessoa. Então, a gente coloca essas informações em gráfico justamente para só você conseguir ler e interpretar. E essa é a beleza desse relatório. Porque você tem 27 páginas. E no máximo, uma pessoa que não entende do relatório, ela só consegue ler 30% dessas 27 páginas. Os outros 70%, elas estão dentro desses gráficos. E só você pode interpretar. Então, eu tenho muitos analistas que eles vendem esse relatório para empresas ou para profissionais liberais. Enquanto eu tenho vários analistas, centenas de analistas, que eles pegam esses relatórios e eles, além de vender o relatório, eles ganham dinheiro oferecendo uma devolutiva sobre o resultado do relatório. Gente, e é incrível, quando uma pessoa recebe uma devolutiva desse relatório, o quanto ela tem de informações sobre o comportamento dela para que ela possa colocar em prática no dia a dia delas. Lembrando aqui para vocês, o primeiro gráfico distinto que eu estou mostrando é quando os 4 fatores eles estão abaixo de 50%. Tá bom? Então, vamos agora para outro tipo de gráfico distinto. E de todos os gráficos que eu vou mostrar para vocês até agora, que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, esse é o que mais se apresenta no comportamento das pessoas. Como assim, Luiz? Me diz aí. Gente, quando eu falo gráficos distintos, são gráficos que eles fogem da normalidade dos resultados. Ou seja, são gráficos que dão indícios para você que está tendo algumas coisas acontecendo na vida daquela pessoa. Então, hoje, no mercado brasileiro, com tudo isso que a gente está vivenciando hoje, a cada 10 pessoas que respondem um relatório completo, 3 ou 4, 2, 3 ou 4, 30, 40%, ele vai dar esse gráfico aqui que vocês estão vendo aqui agora aqui na tela. Tá? Ele vai dar justamente o seguinte, é o que a gente chama carinhosamente de gráfico achatado. Imagina que você tem os 4 fatores: dominância, influência, estabilidade e conformidade. E aqui é uma linha de 50%. Então, quando você tem os 4 fatores entre 35% e 65%, quando ele está aqui, ó, no meio, a gente diz que seu gráfico está achatado. Ou seja, você não consegue, muitas vezes, diante do meio onde você vive, fazer exatamente aquilo que você quer, ou da forma que você quer. E isso, para você manter um ambiente mais harmonioso, você termina cedendo o seu comportamento para ser o que você muitas vezes não é. Vou te dar um exemplo prático. Vamos dizer que você tem o perfil de estabilidade com 75%. Vou dar um exemplo aqui, 75%. Mas vamos dizer que esse aqui é o mais alto, tá? Os outros é mais baixo. Mas vamos dizer que no meio onde você vive, as pessoas te exigem ou mais dominância, ou mais influência, ou mais conformidade. Então, inconscientemente ou conscientemente, você termina cedendo quem você é, isso aqui começa a cair, para ser o que você não é. Ou seja, quando você cai um fator, automaticamente outros fatores vão subir. Pode ser esse, pode ser esse, pode ser esse. Então, se ele cai, ele vai, vamos dizer, chegar a 60%. Esses que estavam mais baixos, algum deles, ou até mesmo os 3, eles vão subir. Quando ele sobe, ele vai ficar aqui achatado aqui no meio. Quando ele está aqui no meio, isso demonstra dentro do nosso comportamento que você nem é 8, nem é 80. Você não consegue mostrar quem você é. E quando é que você consegue mostrar quem você é?
quando você está aqui acima de 65%. Vou colocar aqui. Se você tiver acima de 65%, esse fator especificamente, ele é notável para você e para as pessoas ao seu redor. Então, eu falei para vocês no primeiro dia, dos 4, você não consegue ter os 4 acima de 50%. Pelo menos um deles tem que estar abaixo de 50%. No máximo 3 acima de 50%. Então, o gráfico achatado, ele está nesse nível aqui. E eu sei que muitos de vocês devem ter dado o gráfico achatado dentro do seu comportamento, tá bom? Então, aqui diz o seguinte, Luiz, então isso quer dizer que no meu relatório disse assim, nas principais habilidades, ou você não entendeu na hora de responder o seu questionário, ou você respondeu de forma tendenciosa, ou você está passando por alguns conflitos. Pode ser na vida pessoal, pode ser na vida profissional, ou pode ser até problemas financeiros. Aí muitas pessoas me perguntaram, Luiz, quando ele dá esse resultado, ele diz embaixo que, desta forma, recomenda-se refazer o relatório. Não. Você só faz o relatório, você só preenche o questionário novamente, se você realmente não entendeu ou você mentiu nas informações. Você foi lá e respondeu aleatoriamente. Por quê? Se ele deu dessa forma aqui, provavelmente você está tendo alguns conflitos na sua vida pessoal. E você que está vendo aqui agora esse gráfico, olhando o seu relatório, você realmente vai se identificar que eu estou falando a verdade, que está tendo alguns conflitos na sua vida, que para você manter esse ambiente mais harmonioso, você termina cedendo para poder não ter conflitos, não ter confusão, às vezes pode ser em casa, pode ser no trabalho. Só que quanto mais tempo você passa aqui dentro, mais conflitos você vai ter, mais problemas você vai ter. Então você precisa rapidamente identificar qual é o seu mais alto. Ah, o meu mais alto é influência. Então eu preciso começar a pensar que eu preciso no meu dia a dia, para alcançar meus objetivos, usar a minha influência. Ah, Luiz, o meu mais alto é ser com 63%. Então isso quer dizer para você que para você aumentar ele, você precisa trabalhar, fazer atividades, os seus objetivos têm que estar dentro da conformidade. Ou seja, precisa fazer coisas que tenham planejamento, que tenham exatidão, que tenham perfeccionismo. E com isso, sua mente vai entender que você está fazendo aquilo que você gosta. E aí ele vai começar a subir novamente. Daqui a 6 meses você vai responder, já vai dar alteração. Então, olhando isso aqui na prática, para um gráfico, ele está dentro de uma normalidade, vamos dizer assim, sem nenhum conflito. Não estou dizendo a vocês aqui que ninguém tem conflitos, tá, gente? O que eu estou falando é que são conflitos que você está sem saber como conduzir ou como resolver nesse momento. Se seu gráfico ele tiver acima de 75%, acima de 65%, qualquer um dos 4, até 85%, se qualquer um dos 4 estiver entre 65% e 85%, isso mostra, como eu já falei anteriormente, que as pessoas percebem essas mudanças em você e você também percebe. Se ele tiver, qualquer um dos 4, acima de 85%, até próximo de 100%, isso é o que a gente chama, se for um fator isolado, por exemplo, alta dominância, aquilo que a gente viu lá no primeiro dia. Muitas vezes, se você tiver acima de 85%, para as pessoas ao seu redor, você demonstra ser uma pessoa muito tirana, muito radical, muito, vamos dizer assim, maluca, vamos dizer assim, muito ignorante, muito bruta, só pensa em si. Se você for uma pessoa que tem a influência acima de 85% e você não perceber isso, para as pessoas ao seu redor, você é uma pessoa que fala muito, promete muito e age muito pouco. Só está pensando mais em resolver o que você quer para você e não está muito aí para prometer para as pessoas em cumprir. Se for na estabilidade, isso mostra que você é uma pessoa muito melosa, muito pegajosa, se faz muito de vítima, porque é o exagero do seu comportamento.
Tá? Então, qualquer um de vocês que tiver acima de 85%, você começa a perceber isso. Se for na sua conformidade, as pessoas ao seu redor dizem o seguinte: fulano é muito perfeccionista, só ele quer estar certo, ele não cede para ninguém, é uma pessoa muito inflexível, é uma pessoa que muitas vezes termina ficando sozinho, não sabe ajudar os outros, só pensa em si. Se você tiver acima de 85%. E eu tenho certeza, pode voltar a tela para aqui agora, que se você que estiver aí do outro lado, tiver o gráfico com esses números, você vai se identificar com o que eu estou falando. Tá bom? Outro gráfico, tá? É quando os 4 fatores estão acima de 50%. É muito raro também de acontecer. E aquele fator que eu disse o seguinte: olha, esse aqui é como se fosse um super-homem. Ele quer ser bom em tudo e, às vezes, ele quer mostrar para todo mundo que ele não pode errar, ele não pode ter problemas. E isso, gente, são pessoas que carregam uma carga energética nas costas muito grande. Então, mesmo você que tem os gráficos muito próximos de 50%, 45, 52, 55, os 4 gráficos, isso mostra que você é uma pessoa que desde a infância você precisou sobreviver através dos seus próprios esforços. Você não teve tanto apoio. Às vezes pode ser que você perdeu seus pais muito cedo, ou saiu de casa muito cedo, ou você teve um filho muito cedo, ou você foi uma pessoa que teve que trabalhar muito cedo. Isso são informações que você, como analista, tem, que seu cliente não sabe que você tem. Ou seja, são aqueles perfis que têm os 4 fatores localizados acima de 50%. Ele pode ser uma tentativa de fazer tudo para todo mundo e também ser uma pessoa que quer subestimar todo mundo. Tá bom? Seguindo aqui adiante, nós temos outro gráfico, que é aquele gráfico que a gente diz assim, ó, ou é 8 ou é 80. Ou seja, você tem pelo menos 2 fatores acima de 85%, que é o exagero, e 2 fatores abaixo de 15%. Isso quer dizer que aquela pessoa, ela pode ser uma pessoa que teve uma reviravolta muito grande na sua vida, tá? Ela tinha uma qualidade de vida de um jeito, e do nada, ela pode ter perdido tudo, ela mudou tudo completamente. Isso pode ser um indício desse tipo de relatório. Pode ser também que essa pessoa ela tem um comportamento meio que errático ou imprevisível. É aquela pessoa que você não pode muito confiar. Ela é imprevisível. Tanto hoje ela é de um jeito, como de repente ela se explode. Ou também, ele mostra também que essa tem uma utilização acentuada das características que deram acima de 85%. Exemplo, se deu lá dominância e influência como esse exemplo, então mostra que essa pessoa, ela demonstra muito enfático esse comportamento dela mais alto. E outro gráfico também aqui agora, outro gráfico distinto que eu quero passar para vocês, é quando o gráfico natural, ele é o oposto do gráfico ajustado. Ou seja, a pessoa no natural, ele tem dominância e conformidade muito alto, e ele tem o ajustado, a influência muito alto e a estabilidade muito alto. Ou seja, são opostos. Como eu falei, essa aula de hoje é uma aula faca na caveira, tá? É uma aula que, se você não tiver realmente focado 100% no que eu estou falando, isso pode te confundir um pouco. Mas, deixa eu dar uma dica para você. Se eu estou te falando algo que tem a ver com o teu gráfico, presta atenção exatamente nas minhas palavras. Então, esse gráfico aqui que eu estou mostrando para vocês, pode parecer que essa pessoa ela está tendo um nível muito alto de pressão na vida dela. Tá? Ela pode também ser uma pessoa que ela tentou distorcer as informações na hora que ela estava preenchendo. Para quem trabalha com recrutamento e seleção, sabe do que eu estou falando. Tem pessoas que chegam para você e dizem uma coisa, na hora que você vai fazer uma avaliação com ela, ela muda completamente. Tá? Pode ser que essa pessoa também, ela não teve um entendimento suficiente na hora que ela estava respondendo o questionário. Como também é aquele tipo de pessoa que a gente diz assim, ovelha não, lobo em pele de cordeiro, como a gente fala aqui, né? É aquela pessoa dissimulada. Ela às vezes demonstra ser uma coisa e na realidade ela é outra totalmente diferente. Então, esses são alguns dos gráficos distintos que podem surgir no seu relatório. Mas o que mais se apresenta é esse gráfico achatado, que é esse que eu mostrei para vocês aqui no Clipchart. Seguindo aqui adiante, gente, eu quero passar uma dica muito importante para vocês, tá? Ao você realizar qualquer análise DISC, qualquer análise, seja a básica, seja a intermediária, seja a completa, que eu vou passar isso para vocês amanhã, o que é uma análise básica, o que é uma intermediária, o que é o completa. Quando você realiza uma análise,
nunca deixe de entrevistar a pessoa. Para quê? Para você confirmar o que de fato está acontecendo com ela, para você validar as percepções do relatório dela. Então, não adianta você chegar para uma pessoa, você já dá uma devolutiva para ela, sem você ter validado o resultado. Como assim, Luiz, validado? Perguntar se ela entendeu, se está tudo certinho, se teve algum problema na hora de responder. Ou seja, você precisa validar as informações, para que você possa realmente validar o seu relatório. Seguindo aqui adiante, quero passar para vocês agora um pouco sobre como você trabalha a sua comunicação de acordo com a comunicação da outra pessoa. Eu falei para vocês no primeiro dia que o correto não é você moldar a sua comunicação ou você querer que o outro tenha a comunicação de acordo com a sua. É você que se adapta à comunicação do outro. Então, os próximos slides que eu vou passar agora para você, ele vai te ajudar a você identificar como você se comunica com o dominante de forma mais assertiva e o que você não deve falar para ele, que isso pode te prejudicar, tá bom? Detalhe, para se comunicar com uma pessoa mais dinâmica, rápida, direta, energética, uma pessoa que é mais orientada para poder querer resultados, o que é que você deve se comunicar com ela? De que forma que você usa a sua comunicação? Seja específico, mostre resultados, seja claro, seja racional com essa pessoa, seja objetivo. Entenda, quer dizer, esteja com todo o material de apoio bem estruturado. Quando você trabalha com essa comunicação, com uma pessoa que é dominante, se você tem um líder, se você tem um esposo, tem uma namorada, tem um colega de trabalho que é dominante, ele prefere que você se comunique com ele dessa forma. Tá? E o que é que pode causar conflitos na comunicação de vocês com uma pessoa que é dominante? Falar de assuntos fora do contexto da conversa, querer explicar os mínimos detalhes. Como um dominante, ele é rápido, ele é direto, ele é objetivo, ele gosta de ser competitivo no que ele faz, ele não quer que você fique esmiuçando para ele os mínimos e mínimos detalhes de determinado assunto. Ele quer que você já vá direto ao ponto. E outra coisa que ele odeia que você fique repetindo assuntos já explorados ou que você peça para ele repetir alguma coisa que ele já fez. Dessa forma, você vai ter embate na comunicação com essa pessoa. Então, aqui são algumas dicas para vocês, que essas dicas também, gente, tá no relatório de vocês, tá? Se não me falha a memória, está na página 17 do relatório de vocês. Para quem é influente, vamos lá, como é que você se comunica com uma pessoa que é influente? São pessoas que, ao se comunicar com essa pessoa, elas são mais entusiastas no que elas fazem, tem um magnetismo muito grande de mostrar proximidade com as pessoas, é amigável, é expressiva e social no que elas falam. E como você deve se comunicar com elas? Que elas gostam de um ambiente alegre e informal. Elas não gostam de ficar presa aos detalhes. Ela gosta de ter liberdade de se expressar. Então, ela quer que você dê essa liberdade para ela. Ela gosta também que você seja entusiasta na sua fala, que você fale com vontade, não fique falando para dentro. Tá? Se você se expressa com naturalidade. Se você for fazer para ela algumas perguntas, faça perguntas abertas. Olha, como é que você acha que a gente pode melhorar isso aqui? Como é que você acha que a gente pode fazer sobre isso? Né? Como você acha que a gente pode tomar essa posição? Ou seja, você pede para ela se expressar. E não fazer perguntas fechadas. Você fazer perguntas fechadas para quem é influente, você às vezes termina perdendo o rapport, a sintonia com essa pessoa. Tá? Fatores que podem prejudicar esses conflitos. Ser muito detalhista ao passar a informação para ela. Ela não gosta que você detalhe muitas informações. De ficar controlando o tempo dela. Tá? De você ser frio nas suas palavras. Ser pouco expressivo no que você fala. Então, isso são algumas coisas que podem prejudicar a sua comunicação com o influente. Indo agora adiante, o nosso terceiro fator, que é a estabilidade. Como ele gosta que você se comunique com ele? Que você mostre segurança nas suas palavras, demonstre respeito por elas, que você realmente, quando estiver conversando com elas, você demonstre atenção, apresentar assuntos de forma pausada, explicando. E eu sei que você que está aqui do outro lado, se você for uma pessoa mais dominante, você já quer que eu já chegue na terceira aula. Se você é uma pessoa mais influente, você já está meio que já se identificando na comunicação. Se você é uma pessoa mais estável, você está dizendo assim, poxa, meu Deus, Luiz hoje está muito rápido. Luiz hoje está acelerado, eu não estou entendendo nada, eu estou voando aqui. Então, de acordo com o seu comportamento, você termina se identificando ou não com o que tem lá do outro lado. Também são pessoas que gostam que você peça para elas se expressar também, pedindo a opinião delas.
Ela não gosta que você simplesmente só dê sua opinião e deixe elas fora do jogo. Elas querem participar, lógico, no seu tempo, porque elas são pessoas mais tradicionalistas, são pessoas que respeitam muito o outro, tá bom? Fatores que podem também causar conflitos nessa comunicação. Se você for uma pessoa muito agressiva com elas, se você ser uma pessoa que quer dominar o assunto, quer realmente ficar mudando de opinião, porque como ela é uma pessoa mais organizada, mais paciente, ela tem todo um planejamento para a sua comunicação. Então, se você fica mudando de assunto, termina confundindo ela e ela não gosta, e para ela ali, perde a comunicação com ela. Tá? Outra coisa, forçar ela a agir rapidamente a alguma pergunta. Chegar para ela e dizer o seguinte: olha, me diz aí, o que é que tu acha sobre isso? Se for algo que está fugindo do controle dela, ela fica desconfortável. Tá? Ficar conflitando com ela, ela também odeia conflitos. Ela não gosta de ambientes que vai prejudicar realmente o ambiente onde ela está. Se ela vê que aquele ambiente está tendo muito conflito, ela simplesmente se retira, ela sai. Tá? E muitas vezes ela engole muito sapo. Então, se ela perceber que as pessoas estão se aproveitando dela, ela simplesmente sai e se afasta. Vamos agora para a conformidade. Para se comunicar com pessoas mais atentas, detalhistas, planejadoras, conservadoras, perfeccionistas, como você tem que se comunicar com essas pessoas? Explicar os mínimos e mínimos detalhes da sua conversa para elas. Ela quer que você seja realista. Não adianta você jogar emoção para cima dela. Diferente da estabilidade, que é mais emotiva. A conformidade, ela é mais racional. Ela tem que ter razão no que você fala. Você precisa ter um material muito bem estruturado, muito bem planejado, para que ela realmente olhe o material e ela não encontre falhas, tá bom? Ela quer que você também, ao falar com ela, você fique atento, para você não ficar conversando com ela e realizando outras atividades, ou seja, dar atenção total para ela. Fatores que podem prejudicar o conflito na comunicação entre vocês. Se você for uma pessoa muito informal, sair falando pelos cotovelos, ser descuidado, ser irresponsável, prometer e você não cumprir, marcar um horário e chegar atrasado, tá? Não cumprir com prazos, forçar algum assunto, ser irrealista no que você está falando, tudo isso prejudica a comunicação, tá bom? Então, gente, são algumas informações sobre como você deve melhorar a comunicação com a outra pessoa. Gente, eu vou passar para vocês agora os medos mais aparentes no seu comportamento, tá? Dominância. Quais os medos que uma pessoa que é dominante ele tem no seu comportamento de forma natural? Não quer dizer que todo dominante vai ter esses 4 medos aqui não, tá, gente? Aqui é se ele tiver dominância acima de 50% e os outros 3 abaixo de 50%. Ou seja, medo de ficar para trás, ser visto como incompetente, não conseguir atingir os objetivos, não conseguir primeiro que os outros. Como ele é mais competitivo, ele tem essa vontade de sempre conseguir na frente das outras pessoas. Se ele não consegue, ele fica com medo, ele se retrai. Tá? Agora o influente, quais são os principais medos do perfil influente? Se perder da popularidade, de magoar outras pessoas, de ficar sozinho, de perder amizades. Esses são alguns medos que essas pessoas têm. Se vocês olharem o relatório de vocês, na página 21, ele vai mostrar para vocês quais são os principais medos do seu comportamento de acordo com o seu resultado. Tá? Se você tem um influente mais alto, não quer dizer que ele vai dar simplesmente esses 4 aqui, porque ele faz um encontro entre o influente, o dominante, o influente, o estável e o conformista, e ele vê qual dos 4 mais se apresenta no seu comportamento em termos de medos. Estabilidade. Dizer o que sente, de ser criticado, de não corresponder às expectativas, de fazer mudanças. São alguns medos que o estável ele tem. E o conformista, tá? De fazer errado, de se expor, de não saber, de não ser justo ou ele ser injustiçado com ele ou com outras pessoas. São alguns medos mais aparentes no seu comportamento. E agora eu quero passar para vocês o seguinte, que muitas vezes, além de medos, alguns perfis eles têm irritações. E medo, gente, é diferente de irritação. E eu sempre falo o seguinte, você nunca pode deixar que seu medo seja maior
do que o seu sonho. Porque se o medo for maior do que o seu sonho, você não vai conseguir realizar. Mas se você está com medo, vai com medo mesmo. A gente só consegue as coisas fazendo acontecer. Não é fácil eu estar aqui hoje na sua frente. Não é fácil ter toda essa estrutura para estar aqui. A gente sabe também que muita coisa pode dar errada. Mas a gente vem aqui, se entrega e faz acontecer. Tá? Então, eu vou passar para vocês aqui algumas irritações de cada fator. Dominância, fragilidade, lentidão, perda de autoridade, não ter uma última palavra, de depender de outras pessoas, isso irrita uma pessoa que é dominante. Ele não gosta de se sentir frágil, ele não gosta de coisas lentas, ele não gosta de perder a autoridade no que ele faz. Isso deixa ele muito irritado. Agora, vê agora algumas irritações do perfil influente. Não gosta de rotina, ele se irrita coisas que tem uma rotina muito grande no dia a dia dele. Falta de conforto, perder o reconhecimento, falta de liberdade irrita muito uma pessoa que é influente. Então, muitas vezes, você que é influente, que está num ambiente de trabalho, que você tem algumas dessas características aqui, isso termina irritando o seu comportamento. Observe que é diferente de medo, tá bom? Estabilidade. O que é que irrita ele? Mudanças bruscas, coisas desorganizadas. Ele não gosta que você se aproxime muito rápido dele. Como ele não gosta muito de mudanças, e ele tem todo um jeito das coisas acontecerem, tem um começo, meio e fim, porque ele é persistente no que ele faz, ele não gosta que aquelas pessoas cheguem muito próximas deles de forma muito rápida. Ele não gosta também que ele seja exposto a dar ideias. Ele não gosta de chegar na frente e já fazer a coisa acontecer. Isso irrita ele. Conformidade, perda de argumentação, de se expor, de mostrar defeitos, de fazer algum esforço, de tomar uma iniciativa muito rápida. Isso irrita o comportamento conformista, tá? Então você tem que ter muito cuidado com isso, porque são irritações de cada fator, tá bom? Seguindo agora adiante, a gente encerra essa nossa aula 2